Chegou a hora do nosso Momento Saúde. Hoje vamos receber um médico urologista para tirar as suas dúvidas sobre as doenças do trato urinário, a bexiga, os rins, também a próstata. Envie sua pergunta para o nosso WhatsApp 16997237684. Você também pode apontar a câmera do seu celular direto para esse código que está aparecendo aqui na tela. Aí você vai direto para o nosso WhatsApp. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade. E para participar com a gente, tirar as suas dúvidas, recebemos aqui o médico urologista Luiz César Zácaro. Doutor, agradeço muito, viu, a presença por ter aceito o nosso convite. Começo com a pergunta do seu João, de Bonfim Paulista. O que pode causar, ser a causa, na verdade, da dor ao urinar? Doutor, ótima tarde mais uma vez. André, muito boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa, eu tenho acompanhado rotineiramente. E aí, respondendo essa primeira pergunta, na verdade, existem inúmeras causas para você ter algum tipo de desconforto urinário, né? E essas causas variam desde causas muito comuns, como infecções urinárias, eventualmente até pedras que, quando estão descendo pelo canal urinário, até um problema também muito comum no homem, que é o crescimento benigno da próstata. Então, esse é um sintoma muito comum para problemas relacionados ao trato urinário e precisa de toda uma avaliação, uma metodologia específica para a gente avaliar, para realmente descobrir a causa disso. Doutor, agora a pergunta do Carlos, de Ribeirão Preto. Qual que é o tratamento ideal para uma próstata de 40 centímetros cúbicos? E aí ele pergunta, ele pode ter HPB? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, o tratamento da hiperplasia benigna da próstata... Então, uma próstata de 40 centímetros cúbicos nem sempre precisa necessariamente ser tratada. Então, a gente sabe que o aumento da próstata, do volume da próstata, é quase que um processo natural do envelhecimento do homem. Em algumas situações, a gente precisa tratar. Quais são essas situações? Quando esse aumento leva a sintomas no trato urinário que impactam a qualidade de vida do paciente, né? Uma próstata de 40 gramas, em geral, os tratamentos eles vão aumentando em complexidade conforme a gente vá tratando dessas situações que se apresentam. Então, inicialmente, o tratamento é medicamentoso, exceto se o paciente não possa manter o uso de medicamentos ou ele não possa manter um tratamento adequado porque não toma os remédios de maneira regular, ou se não tem condições de comprar os remédios, isso tem que ser levado em consideração sempre. Quando os remédios não funcionam, existem várias técnicas cirúrgicas para o tratamento do crescimento benigno da próstata, que variam desde técnicas muito simples, procedimentos ambulatoriais, até cirurgias de maior remoção de tecido, e isso vai depender de caso a caso. Doutor Luiz, o pessoal que pratica exercício físico se preocupa bastante, inclusive o Rubens de São Carlos, gostaria de saber se fazer o pedal, né, bike, pode afetar a próstata. É a mesma dúvida, basicamente, do André de Ribeirão Preto, que também pergunta se pedalar por muito tempo pode ocasionar algum problema no sistema genital do homem, da mulher, enfim. Assim, na verdade, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é que a atividade física não deve ser encarada como uma causadora de nenhum tipo de problema. A gente tem que colocar isso na balança. Então, praticar atividade física deve ser estimulada. Isso leva a ganho de maneira geral em termos de qualidade de vida e também de controle de outros problemas de saúde, né? Então, de maneira geral, não, a pedalar é uma condição benigna para nós, não vai causar necessariamente nenhum problema sobre a próstata, mas é óbvio que os problemas de próstata eles são muito frequentes na população. Então, não existe uma relação direta sobre pedalar e ter algum problema de próstata, mas, eventualmente, as pessoas que pedalam podem vir a desenvolver um problema de próstata, e isso não necessariamente está relacionado com o hábito de pedalar. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre disfunção erétil. É uma doença, né, um problema, enfim, que afeta, sim, alguns homens, e até o Eduardo Serrano perguntando o remédio que pode melhorar essa disfunção erétil. Acredito que deve ser um problema um pouco mais complexo, né, doutor? Às vezes não é só um medicamento ali que vai tratar esse problema, né? Na verdade, André, a disfunção erétil, a gente fala que ela é multifatorial, então não existe uma causa única para isso, né?
Então, a gente tem que avaliar o homem por completo. Qual que é a situação que ele está, se existe algum fator desencadeante para ele estar se encontrando nesse problema, se é uma questão que é ocasional ou se é uma questão que vem se tornando corriqueira, frequente. E aí a gente tem uma série de fatores que variam desde questões psicossociais, afetivas, emocionais, até problemas realmente de saúde, problemas que requeram algum tipo de tratamento. Então, de maneira geral, aí nós temos, vamos colocar aí, principalmente 6 causas para disfunção erétil mais comuns, né? Então, o tabagismo é uma causa muito comum de disfunção erétil, o diabetes é uma causa muito comum de disfunção erétil, alterações circulatórias que impeçam com que o sangue chegue até o pênis, essa também é uma causa comum de disfunção erétil, alterações endocrinológicas, alterações relacionadas à parte hormonal, principalmente a testosterona ou outros hormônios, podem ser causa de disfunção, uso de medicamentos, substâncias de maneira irregular ou sem recomendação podem também ser causas para a disfunção erétil e, eventualmente, até aspectos emocionais, psicológicos, socioeconômicos podem temporariamente ser causa ou ser concomitantemente causa de disfunção erétil, e aí a gente vai ter que pesquisar realmente, efetivamente a causa, porque o tratamento se dá sobre a causa. Óbvio que existem essas medicações que auxiliam no combate à disfunção erétil. Hoje a gente tem diversas medicações que podem melhorar a ereção, existem drogas que podem ser aplicadas diretamente sobre o pênis e isso promover uma ereção, e até cirurgias para implante de próteses podem ser utilizadas em casos muito graves, em casos muito severos. Doutor, vamos falar um pouquinho da saúde do homem. O Jaime de Ribeirão Preto, a idade ideal para começar a fazer o exame da próstata? Então, a recomendação para a gente fazer a rotina do homem em relação à detecção precoce do câncer de próstata foi alvo de muita controvérsia, né? Então, hoje, o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é que homens acima dos 45 anos, quando tem algum histórico familiar ou tem raça negra, a gente sabe que os negros têm uma tendência a desenvolver cânceres mais agressivos e mais jovens, então essa população precisa começar aos 45 anos, e se você não se encaixa nesse perfil após os 50 anos. Uma outra população que merece um pouco de atenção são aqueles que têm mutações específicas. Então, às vezes, a família já sabe que tem um probleminha de saúde, tem um tipo de mutação específica que predispõe a certos tipos de câncer de mama ou câncer de próstata. Esses também têm que começar a sua rotina em relação ao homem um pouco mais frequente. Mas é fato que essas mutações nem sempre são testadas na população de maneira geral e muitos não conhecem se tem ou não tem essas mutações. Então, a recomendação de maneira geral é 45 anos para homens com histórico familiar de câncer de próstata ou negros e acima de 50 anos se você não tiver nenhuma dessas situações. A Fabrícia de Ribeirão Preto, doutor, perguntando, é normal os remédios para incontinência urinária interferirem na pressão e na frequência cardíaca? Existe um medicamento que poderia não interferir nessa frequência cardíaca, se é que interfere? Mas por que ela pergunta isso? O pai dela tem 87 anos e depois de usar alguns medicamentos começou a perceber então uma diminuição da frequência cardíaca. Então, assim, existem medicação, todas elas têm eventos adversos, tá? Então, quando a gente vai iniciar um remédio, uma medicação para incontinência urinária, a gente tem que pesar os custos e os benefícios para aquele homem ou para aquela mulher que está recebendo esse tratamento. Medicações têm vários tipos, cada uma delas com alguns eventos adversos diferentes. Existem medicações que podem realmente mexer com a pressão do paciente, existem medicações que podem dar boca seca, olhos um pouco mais secos, pode dar constipação intestinal. Então, a gente tem uma gama de tratamentos que podem ser trocados se o paciente desenvolver algum evento adverso ou até mudar o tipo de abordagem desse tratamento para um outro tipo de tratamento, como fisioterapia, eventualmente para homens até algum tipo de aplicação intravesical, para mulheres também. Botox pode ser utilizado em alguns casos para essa situação. O que a gente deve ter em mente é que medicações tem muitas, todas elas têm algum evento adverso e que a gente pode
mudar de medicação, mudar de tipo de tratamento, conforme o paciente tenha ou não tenha eventos relacionados com o uso desses tratamentos. Dúvida do Gilmar de Guariba, doutor. Reposição de testosterona é contraindicado? Quais efeitos ele pode ter fazendo o uso da testosterona? Em quais cenários, né, esse uso é bem-vindo, doutor? De maneira nenhuma, não é contraindicado de maneira nenhuma. Deve ser encorajado o uso de reposição de testosterona para homens que têm deficiência de testosterona. O que acontece muitas vezes é que existe um uso indiscriminado de testosterona, ou seja, homens que não têm deficiência de testosterona estão recebendo testosterona de uma maneira aleatória, sem uma indicação clínica exata. Então, o homem que tem deficiência de testosterona, ele se beneficia de receber essa reposição hormonal. Então, nós não estamos com os nossos níveis de hormônio num nível adequado, a gente vai trazer, através da injeção, da administração de testosterona, num nível normal. O que não pode fazer você já tem um nível normal, você não está tendo nenhum tipo de sintomas, você fazer uma reposição com uma finalidade estética ou alguma coisa ligada à questão aí de desempenho. Agradeço muito a participação de cada telespectador que enviou dúvidas aqui para nós e, em especial, o Dr. Luiz César Zácaro, médico urologista aqui em Ribeirão, que tirou um tempinho aí do atendimento dos pacientes para nos atender. Doutor, muitíssimo obrigado e até breve, viu? Até mais, André. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, doutor.